Pai do Senhor, igreja. Amém. Amém? Possamos nessa noite nos alegrar, né? Cada vez mais na presença de Deus. E convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, capítulo 15. Você que trouxe sua Bíblia, abra no nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo os Hebreus, né? Orienta aos irmãos que sempre pode ser, estiver passando na vida, para que ofereça a Deus o de melhor para ele. Que nessa noite nós viemos aqui adorar esse Deus maravilhoso que nos trouxe aqui, que nos dá força e coragem para lutar no dia a dia. Nos colocamos de pé, fazer uma oração, um agradecimento a Deus. A gente sente falta dos irmãos, mas que o Senhor venha alcançar a vida deles, aonde quer que esteja. Amém? Oramos nessa noite. Senhor Deus, Pai, nós te damos graça, Deus, porque Tu és bom, Deus. Aqui, Deus, nós estamos, ó Deus, disposto, Deus, a Te adorar em espírito e verdade, Pai. Queremos, ó Deus, cultuar o Teu santo nome sempre, ó Deus, independente seja a circunstância da nossa vida, Pai. Queremos sempre olhar para a Tua palavra, para que seja o nosso guia, Deus, até a Ti, Deus. O nosso alvo, ó Deus, é Ti, ó Deus. A Ti pertence todas as coisas. Ó Deus, abençoa, Deus, cada um que entrou aqui nessa noite, aquele que está em casa, Deus, assistindo, ó Deus, talvez, ó Deus, esse culto, ó Deus, pela rede social, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, ó Deus, que o Senhor venha alcançar, ó Deus, vidas, ó Deus, através da rede social, através dessa comunicação, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos a Ti, entregamos aqueles que entrou aqui, ó Deus, eu creio que vai sair daqui renovado, ó Deus, através da Tua palavra, Pai. Usa, Deus, o Teu servo, ó Deus, que vem ministrar a Tua palavra. Usa o ministério de louvor, ó Deus, que venha, ó Deus, levar a Tua igreja a Te adorar, ó Deus. Ó Deus, nessa noite nós clamamos a Ti, ó Deus, esteja conosco, ó Deus, não só agora, mas para sempre, Pai. No nome de Jesus. Eu convido você para cultuar, para bater palmas, cantar e celebrar esse Deus que reina para sempre, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Amém. Nós vamos louvar e celebrar o nosso Deus. É digno da nossa celebração. Por isso nós viemos aqui. E juntos nós vamos cantar a Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvamos, Pai. Eu te busco.
nossa adoração. Oh, Paizinho querido, como é bom te adorar, como é bom celebrar o teu nome, como é bom olhar para os dias que passou e ver que nós estamos chegando a mais um final de ano, sendo com as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Deus, Ele tem sido fiel a esta igreja, a estas famílias. A fidelidade de Deus está em todo tempo em nossas vidas. Amém? Não estou falando só em bens materiais, estou falando em todo sentido. Deus tem sido fiel em nossas vidas. Nós queremos alegrar, cantando, salmodiar a Ele. Nós temos um Deus. Aleluia. Nós adoramos a Deus. Ser
pedidos, às nossas orações, ao nosso clamor, ó Deus querido. Muito obrigado, Senhor. O Senhor está atento, Senhor, a todos, ó Deus. Por
minutinho só. Intercessa ao seu coração por toda a benevolência do Senhor em sua vida, por todas as bênçãos do Senhor, por todo o cuidado dele por você. Por um minutinho só. Feche os seus olhos e comece a pensar, trazer a sua memória. Traga a tua memória neste momento. São tantas, né? São tantas e tantas e tantas. Aleluia! São tantas bênçãos derramadas. São tantas bênçãos derramadas. Aleluia! Refletir, pensar por todas as bênçãos dele em nossas vidas. Me fez lembrar de Duda. Mandei ela contar um testemunho. Conta das mulheres em uma palavra. Um testemunho não, falasse em uma palavra. Significado para ela fechar o ano. E ela virou para mim e falou... E olha que ela estava tendo dificuldade em falar. Ela virou para mim e falou assim, em uma palavra, tia. Nossa, tia. Quando eu pressionei ela e falei, então fala em uma. Ela falou, não, tia. Ela falou que em uma não dava, não foi? E foi tão bonitinho. Eu me emociono porque foi bonito. Ela falou mais de uma palavra, contou os planos dela. Aquilo ficou fixado no meu coração. Ficou fixado em meu coração porque quando nós olhamos os nossos jovens da nossa igreja realizando aquilo que eles tanto têm ansiado, nos alegra muito, querido, muito, porque a gente vê que ele venceu. A gente sabe que não foi fácil para aquele jovem, e eu sei que a etapa dela está começando, mas a gente já vê resultado de alguns jovens em nossa igreja que já colheram. E quantos outros, independente da idade, eu estou falando dos jovens porque eu estou citando uma jovem, mas quantos outros conquistaram? Quantos outros? Então, queridos, quando nos dá a oportunidade de falar das bênçãos de Deus, sinta a vontade de falar todas, se for possível, se você tiver o tempo, se não tiver, conte mais de uma, porque eu tenho certeza que uma só realmente é pouco. Amém, amados? Que Deus abençoe sua vida. Eu louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus pelos nossos jovens, louvo a Deus por todos nós aqui. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, verdadeiramente o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção, bênçãos incontáveis, tanto numericamente como aquilo que é possível entender e saber, as que nós vemos e as que nós não vemos. As que vemos não conseguimos contar, e além do mais, existem aquelas que nós não vemos, que nós não damos conta. Nosso Deus é maravilhoso, tem nos abençoado. Vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 1 ao 10. O texto que nós temos lido nas últimas quintas-feiras. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1.
Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Amém. Que o Senhor nos abençoe, ministrando aos nossos corações a sua palavra. Queridos irmãos, nós temos falado já nesse texto sobre santificação, sobre termos uma vida espiritual abençoada, equilibrada. Falamos que a nossa espiritualidade requer de nós cuidados específicos em cada área da vida. O que tenho tentado mostrar aqui nessas últimas semanas, nesse texto, é que nós devemos nos santificar, como esse texto nos ensina, cuidar da nossa vida espiritual, e a espiritualidade ela precisa ser cuidada olhando para todas as áreas da vida da gente. Que não adianta a gente cuidar só de um aspecto da vida, somente de uma área da vida, e não cuidarmos das outras áreas da vida. Nós explicamos isso aqui com muita clareza, e é certo que nós entendemos. Nós falamos aqui que nós somos chamados para a santificação. A palavra do Senhor nos ensina isso aqui nesse texto, nos versículos 3, 4 e 7 nos ensinam isso, que nós somos chamados para a santificação. Então não é uma proposta da igreja, não é uma proposta do pastor, não é uma ideia humana, mas o Senhor nos chama para a santificação. Santificação não é perfeição, santificação é dedicação ao Senhor. Santificação é fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para vivermos uma vida próxima ao Senhor, para vivermos uma vida semelhante à de Cristo, para vivermos uma vida de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, nós somos chamados para a santificação. Nós falamos também que podemos estar bem em uma área e em outra não. Nós vimos aqui que no versículo 3 nos ensina que Paulo está chamando a atenção desses irmãos para que eles tenham cuidado contra aqueles pecados que impedem a santificação na área sexual. Mas, nos versículos 9 e 10, Paulo diz que esses irmãos estão muito bem no quesito do amor fraternal. Então esses irmãos eles estavam bem em uma área, mas em outras não é que eles estavam ruins, mas precisavam ainda se fortificar mais, precisavam ficar mais atentos, precisavam cuidar mais dessa área, nos mostrando que a gente pode estar bem em uma área e em outra não estar tão bem. A gente precisa cuidar mais de uma coisa e de outra a gente já tem tido esse cuidado. Mas em ambas nós vimos aqui que nós devemos progredir sempre. Em terceiro lugar nós vimos isso. E mesmo que a gente esteja bem em alguma coisa e em outra não tão bem quanto, a gente precisa sempre progredir. Veja que Paulo nos ensina aqui. Paulo diz que esses irmãos eles aprendem que devem progredir, e mesmo quando Paulo fala do amor fraternal, que esses irmãos estão bem, Paulo fala assim, todavia, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Ou seja, não é porque vocês estão bem que vocês vão parar, que vocês não vão fazer coisa alguma. É necessário progredir sempre, porque não podemos correr o risco, amados irmãos, de cairmos no erro de acharmos que nós estamos bem. Quando a gente acha que a gente está bem, veja só, quando eu digo achar que está bem, não é achar que está mal, é achar que está bem aqui no sentido de que está bom. Quando a gente acha que já está bom,
que é o suficiente, a gente corre o risco, não, fatalmente a gente vai se enganar, a gente vai cair no engano de que nós já temos o suficiente, a gente não cresce. Chega uma hora que aquilo que a gente entendia que era o suficiente já não é mais, já não é o suficiente. Então, nós devemos progredir sempre, em tudo nós devemos progredir. Se alguma coisa não está bem, a gente tem que cuidar para que a gente melhore. Se alguma coisa está bem, tem que cuidar para que a gente mantenha e alcance cada vez algo melhor. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, vida espiritual é assim. Vida espiritual é essa vida que requer de nós santificação, requer de nós que a gente cuide de todas as áreas da vida da gente, requer de nós em que a gente progrida. E em quarto lugar, hoje, falando que nós devemos receber as instruções do Senhor. A nossa espiritualidade requer de nós cuidados específicos. E um desses cuidados é receber as instruções do Senhor. Veja o versículo 2, fala: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Paulo está dizendo assim, irmãos, versículo 1 fala: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus. Nós chamamos a atenção de vocês e pedimos a vocês que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, o modo como vocês aprenderam a viver para Deus e agradar, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, como nós já falamos. Só que aí Paulo diz assim: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Vocês sabem que as instruções que vocês receberam vieram da parte do Senhor Jesus, é o ensinamento do Senhor Jesus, é a palavra de Cristo para vocês. Ninguém pode viver uma boa vida espiritual sem receber as instruções do Senhor, sem receber as instruções do Senhor. É como nós falamos aqui no domingo: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Por que Paulo fala isso lá aos Coríntios, como nós falamos aqui no domingo? Porque tem gente que só pensa que está em pé, mas não está. Lá na igreja de Corinto havia muita gente soberba, havia muita gente imatura, que achava que estava em pé, mas não estava. Achava que estava bem, mas não estava. Pessoas que pensavam de um jeito, mas estavam seguindo seus próprios caminhos, seus próprios conceitos, e não seguindo a vontade do Senhor, e não seguindo a palavra de Cristo. Então, ninguém tem vida espiritual equilibrada, vida espiritual abençoada, se não recebe as instruções do Senhor. Isso é algo assim básico, é algo elementar, é algo assim que se nós não tivermos, podemos desistir de qualquer coisa. Se a gente não recebe as instruções do Senhor. Como é que receber as instruções do Senhor? Através da palavra. E aí, assim, eu não quero ser repetitivo, mas ao mesmo tempo repetindo aquilo que nós falamos no domingo, não adianta nós queremos viver do nosso jeito, não adianta nós queremos viver de acordo com os nossos conceitos, nós precisamos viver de acordo com a palavra. Então, pessoas que dizem assim: eu tenho o meu modo de pensar, eu tenho o meu modo de ver as coisas, eu tenho o meu modo de entender, eu tenho o meu modo de agir, são pessoas que vão viver uma vida fracassada. E cada vez mais nós temos crentes assim. O mundo não se fala. Crentes que cada um vive do seu jeito, cada um pensa do seu jeito, cada um quer fazer as coisas do seu modo, cada um quer pensar da sua forma. E aí, muitas vezes, quando se diz assim: isso aqui, você, mas eu penso diferente, eu tenho o meu modo de pensar, eu penso de outro jeito, não é bem assim que eu entendo. Nós precisamos ter cuidado com isso, nós precisamos nos render à palavra, às instruções do Senhor. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim: olha, a instrução que vocês receberam é do Senhor. Se vocês seguirem nessa instrução, vocês vão ter boa vida espiritual, vocês vão se santificar, vocês vão ser verdadeiros servos do Senhor. Então nós precisamos receber as instruções do Senhor. Não adianta, meus amados irmãos, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Qualquer pessoa que segue seu próprio caminho, que rejeita as instruções do Senhor e acha que está bem, só acha mesmo. Não é verdade. Não é verdade. Com absoluta certeza.
Você que já tem um tempo de crente, você já conviveu com várias pessoas e ainda convive com várias pessoas. Você já viu pessoas nascer, crescer, você já viu pessoas entrarem e saírem da igreja, você já viu pessoas chegarem, prosseguirem, crescerem, amadurecerem. O que há de comum em todas as pessoas que realmente servem ao Senhor? Obediência. Obediência às instruções do Senhor. Pessoas que recebem as instruções do Senhor. As pessoas que vivem do seu próprio jeito são pessoas que não progridem, não prosperam na fé. Com absoluta certeza. Ainda que essas pessoas se enganem, dizendo assim, mas eu tenho a minha fé, eu tenho o meu jeito, isso é puro engano. Puro engano. Não é o que a palavra nos ensina. Mas aquelas pessoas que obedecem, aquelas pessoas que se instruem na palavra de Cristo, aquelas pessoas que seguem os passos de Jesus, que renunciam ao próprio eu, renunciam à própria carne, que renunciam ao mundo, são pessoas que têm êxito na adoração ao Senhor, na vida com Deus. Quando eu digo êxito, não é êxito material, né, Marli? Como a Marli falou, não é isso. Você vê tantas pessoas aí tendo êxito em muitas coisas. Tendo êxito em muitas coisas, muitas pessoas por aí. Entenderam? Muitas pessoas. Mas esse não é o êxito que nós devemos medir. Não é o êxito que nós devemos medir. De maneira nenhuma. O êxito que nós devemos medir é que nós estamos servindo ao Senhor. E nós estamos sendo fiéis a Ele. Não adianta, a gente pode conquistar o mundo. Jesus disse que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Há semanas atrás eu disse isso para Isaac, na ocasião em que a gente estava comemorando a formatura de Isaac. Eu falei assim, eu dou graças a Deus, não só pela Isaac está concluindo a faculdade, mas o como ele está fazendo. Me disse isso antes de ontem, lá em Teixeira. A nossa irmã Andréia estava inaugurando o seu escritório. Ela deixou a sociedade no escritório e está inaugurando o escritório só dela. E aí eu disse assim, louvo a Deus pela vida de Andréia, que está aqui alcançando uma nova etapa na sua vida, o que é bom, nós nos alegramos, mas muito mais do modo como está fazendo isso. Sem negociar a fé, sem perder o rumo, porque isso é que é o mais importante. E que adianta? Inclusive ela noivou nesse mesmo dia à noite, né? E em breve planeja casar. Uma alegria para nós. Eu particularmente muito feliz. Então assim, o modo como se faz essas coisas. Então não adianta assim, eu trabalhei, conquistei, alcancei, eu prosperei, eu realizei muitas coisas. Jesus fala assim, e daí? E daí, se você fez tudo isso e perdeu a sua alma, perdeu o rumo, perdeu a fé, e daí você trocou a sua fé para conquistar todas essas coisas que vão ficar aqui, você morre hoje, Jesus diz, e essas coisas terão que valor? Mas se nós fizermos tudo isso, guardando a palavra de Cristo, tendo espiritualidade, nos santificando, aí tudo que a gente faz tem valor. Aí fala assim, e aí, o que adianta tudo isso? Adianta tudo isso porque eu fiz tudo isso servindo ao Senhor. É entender aquilo que nós cantamos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você entende isso? Você entende isso? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando eu leio esse versículo, eu lembro muito do... Eu lembro da ideia de uma carta. Hoje não tem mais aquela carta que se escreve, posta no correio, né? E aí o carteiro vai lá e entrega. Pode-se fazer, não é muito comum, né? Hoje com tanta tecnologia, com tanta facilidade. Mas aí a carta tem lá assim, um remetente, né? Um destinatário e tem um condutor. Os correios fazem esse serviço. Alguém que manda a carta, alguém que leva a carta e alguém que recebe a carta. Aí quando fala porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, Deus ele é o autor, ele é o executor e ele é o receptor. E tudo é dele.
Ele é o começo, meio e fim. Entendeu? Então tudo pertence a Ele, tudo é para Ele. A Ele toda a glória, não tem nada para nós. Tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Então quando nós entendemos isso, as nossas vidas, falam assim, minha vida vem do Senhor, eu vivo pelo Senhor e eu vivo para o Senhor. É assim, eu vim do Senhor, o Senhor me criou, vivo para Ele e vou para Ele. Tudo é dele. Então tudo que eu faço tem que estar dentro dessa dinâmica, tem que estar dentro dessa lógica. Porque senão não tem valor nenhum. Senão não tem nenhum objetivo válido. Então receber as instruções de Cristo é viver de acordo verdade, viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. De modo que a gente vê espiritualidade em tudo. E qualquer coisa que não seja para a glória do Senhor, não deve ser alimentada em nossas vidas. Repito, a gente vive uma vida de santificação, não quer dizer que a gente vive uma vida perfeita. E com isso não estou aqui criando desculpas para o pecado, de maneira nenhuma. É só para que a gente entenda que não é porque somos imperfeitos que a gente não vive uma vida de santificação. A vida de santificação é a vida de dedicação. Mesmo sendo imperfeitos, nós nos dedicamos ao Senhor. Seguimos as instruções do Senhor. É isso que vale, é isso que conta. O resto é resto. Se não tivermos isso, não tivermos embasado nos ensinamentos do Senhor, nada faz sentido, nada tem valor. Você pode ganhar o mundo. Você pode pensar na vida mais desejada que você puder imaginar. E você vai alcançar essa vida. Isso não terá nenhum valor se você perder a sua fé, se você negociar a sua fé, se você trocar os princípios, as instruções do Senhor para a sua vida. Então, se a gente quer ter espiritualidade, a gente tem que receber as instruções do Senhor. É isso que Paulo está falando. O que vocês têm recebido é a instrução do Senhor. Não é a instrução do homem, é a instrução do Senhor. Amém? Em quinto lugar, Paulo ainda diz que a nossa espiritualidade requer de nós cuidados específicos. E um desses cuidados é viver na prática. No versículo 4, Paulo diz assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Quando Paulo diz isso aqui, ele está falando que os irmãos precisam saber se santificar e que devem rejeitar todos os tipos de pecado. E aqui ele coloca o pecado da prostituição, como eu já falei, que envolve, não é apenas vender o corpo, envolve todo tipo de pecado da sexualidade. E cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ou seja, a santificação não é um conceito, não é uma ideia, não é algo apenas que a gente entende, é algo que a gente pratica. Espiritualidade é algo que se vive na prática. Por isso Paulo fala assim: cada um de vós sabe possuir o próprio corpo. Paulo está falando assim, isso é algo que se manifesta no corpo, é algo que se faz na prática, é algo que na prática vocês precisam ter cuidado, com santificação e honra. Então não basta ter uma ideia, não basta dizer assim: eu creio na santificação, eu creio na espiritualidade, eu acredito, eu entendo o que é santificação. Você pode entender o que é santificação, você pode crer em santificação, mas santificação de fato ela só é conclusiva vivida na prática. Não pode ser apenas uma ideia, não pode ser apenas um conceito. Não estou dizendo que a gente não pode crer, que a gente não pode entender, nós entendemos muita coisa. Aliás, é a partir do entendimento que nós temos que nós levamos à prática. Mas é necessário chegar à prática, é necessário cuidar. E quando Paulo está falando aqui desses pecados que cometemos no corpo, cometemos com ações, ele está dizendo assim, na prática. Então tenham cuidado.
Porque você pode ter um entendimento e na prática está fazendo outra coisa. E isso é muito comum. A gente crê, a gente conhece, mas na prática nós temos uma tendência para o pecado. E aí nós precisamos cuidar de viver na prática, não apenas uma ideia, não apenas um conceito, mas na prática. Não vale muita coisa a gente conhecer e não praticar. É como alguém que tem centenas de milhares, né, de dinheiro na sua conta e não usa praticamente nada. Então, é uma pessoa que tem poder aquisitivo, mas na prática não usufrui, não usa, não tem coisa alguma. Então, não tem muito valor. Não tem muito valor ser uma pessoa que tem muito dinheiro no banco e não tem condição de usar aquilo, ou não gasta com nada, ou não usa naquilo que é necessário. Não faz nenhum sentido. Então, o equilibrado é alguém que tem um recurso e usa para as suas necessidades. Então, o equilibrado, a espiritualidade, é a gente conhecer, é a gente aprender, é a gente receber o ensinamento de Cristo, é a gente receber a instrução do Senhor e colocar em prática. Colocar na prática. É por isso que nesse quesito aqui, amados irmãos, quando Paulo fala dessas questões da sexualidade aqui, por isso nesse quesito, é uma das coisas que a Bíblia mais fala do pecado na prática. Paulo inclusive diz que de todos os pecados que a gente comete, esse é o principal que a gente comete com o corpo, no corpo, esse tipo de pecado. E aí não adianta a gente ter um conceito ou a ideia, nós precisamos ter ação. Por isso Salomão disse assim, que o homem que vê o perigo nessa área, ele precisa fugir. É uma ação corpórea, física. Eu não posso estar presente ali, eu não posso estar presente em determinado lugar, em determinada situação, eu não posso me colocar presente em tal caminho, eu tenho que sair desse caminho. Por quê? Porque na prática as ideias, os conceitos, eles não vão ser mais fortes. Entendeu? Nesse quesito, é por isso que eu falo inclusive com os jovens. Eu falo assim, não adianta. Você vai querer ter um namoro santo porque você é crente, você conhece, você quer honrar a Deus, adorar a Deus, quer ter todo o cuidado, mas se isso não acontecer na prática, não funciona. Estou só na ideia, mas na prática se faz diferente, não funciona. Ou seja, se tiver muito junto, se tiver encontrando demais e tal, não tem santidade, não tem espiritualidade que dê jeito. Porque a ideia é uma e a prática é outra. E nesse caso, especificamente, a prática sempre vence a ideia, sempre vence o conceito. Entenderam? Não tem conceito, não tem ideia, não tem fé que vá vencer a ação prática contrária. Não tem. Entendeu? Não tem. É por isso que José, quando foi atacado pela mulher de Potifar, ele morreu, se ausentou. Porque não tem outra saída. Não dá para José estar ali e a mulher está assediando ele, ele fala assim, eu sou forte, sigo a Deus, misericórdia, louvado seja o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, já pecou. Vai embora. Não tem santo que dê jeito. A Bíblia tem razão.
sempre. Então nós precisamos viver na prática aquilo que nós temos aprendido, para que a gente não fique simplesmente no conceito, na ideia. Às vezes nós temos essa satisfação de saber, e é bom a gente saber, é uma satisfação a gente saber, entender, é uma satisfação muito grande a gente ter essa convicção pessoal, no nosso entendimento. Eu creio no Senhor, eu sirvo ao Senhor, me alegro com o Senhor, aquilo que está na nossa imaginação, na nossa mente, na nossa consciência, aquilo que está no nosso interior, tudo isso é válido, é bom, mas isso, por tantas vezes, precisa ser transformado em prática. E a espiritualidade, ela só vai acontecer quando nós transformarmos tudo isso em prática, nós traduzirmos tudo isso na prática. Em sexto lugar, a nossa espiritualidade requer cuidados específicos, nos levando a diferenciar do mundo, nos diferenciando do mundo. No versículo 5, Paulo diz assim: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, vocês precisam se santificar, com honra, com dedicação, na prática, diferente dos gentios. Os gentios aqui são os incrédulos, que não conhecem a Deus. Ou seja, se espera de quem conhece a Deus uma vida de santificação. Se espera de quem diz que conhece a Deus uma vida diferente do mundo. Há muita coisa que a gente não precisa ser diferente do mundo. Muita coisa que a gente não precisa. Mas há muita coisa também que a gente precisa ser diferente do mundo. A igreja viveu um engano, e no meu entendimento ainda vive muitos enganos, de querer se distinguir do mundo baseado em coisas que não implicam em santidade. E a igreja foi se enganando, superficialmente se diferenciando do mundo. Como é o caso das vestimentas. E aqui, quando eu falo das vestimentas, eu não estou falando que um crente vá se vestir de qualquer maneira, de maneira nenhuma, não é isso. Mas a igreja foi colocando aspectos de santidade onde não tem implicação de santidade. A roupa do crente tem que ser assim, e é porque para diferenciar do mundo, não são as nossas roupas que nos diferenciam do mundo. Não são. O próprio mundo já determina algumas coisas. Então você não espera ver algumas pessoas vestidas indecentemente no próprio mundo. Existe uma palavra que eu não sei nem se é pejorativo usar essa palavra, mas quando se usa, logo tem uma imagem, principalmente se tratando das mulheres. Eu falo assim: existe uma palavra chamada piriguete. Aí você vem à sua cabeça o quê? Que tipo de roupa, que tipo de comportamento. Aí você fala assim: eu tenho que me assemelhar, mas para eu me assemelhar eu tenho que me vestir como? São coisas que não conferem santidade para a gente. Eu posso ir a qualquer lugar como estou vestido aqui, uma camisa gola-gola, mas para muitos crentes eu não sou um pastor decente, de estar no púlpito pregando com uma camisa gola-gola e sem gravata. São equívocos que a igreja foi cometendo, atribuindo santidade. Mas nós temos que ser diferentes do mundo. Temos que sim, mas não é a nossa roupa, não é o que nós comemos, não é o que nós bebemos, não são algumas práticas, prática disso, daquilo outro.
se colocando em coisas superficiais. O que nos diferencia do mundo é a vida espiritual, de santidade, é o nosso amor a Deus, a nossa adoração ao Senhor, a nossa integridade diante de Deus, é nós vivermos uma vida em que tudo, o Senhor é a razão da nossa vida, em tudo, em que nós não fazemos separação de coisa alguma. O Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, o Senhor é a razão da minha vida material, o Senhor é a razão da minha existência. Isso é vida espiritual. O Senhor é a razão da minha vestimenta, da minha comida, da minha bebida, do que eu faço, o Senhor. Isso é vida espiritual. Isso é vida de santificação. E aí as pessoas querem se diferenciar do mundo pelas suas vestimentas, suas aparências, coisas externas, superficiais. Repito, não estou dizendo aqui o crente tem que viver de qualquer jeito, pode vestir qualquer roupa. O mundo mesmo já nos diz. O mundo mesmo já nos mostra o que é. Nem precisa nem a igreja para saber o que é decente e o que não é indecente. O próprio mundo já faz isso. Então a gente precisa, se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado, olhando para o mundo de modo geral. Eu falo, o mundo está perdido, mas o povo não está andando nu na rua, não. Tem quem ande. Eu falo de modo geral, não está andando nu na rua, não. Você foi lá no supermercado que inaugurou? Tem a gente nua lá? Não, todo mundo vestido. De vez em quando você encontra alguém na rua, você se escandaliza, e fala assim, está demais. Não é? Mas não precisa ser crente para saber o que é decente, não. Não precisa ser crente, não. Então não é isso que nos diferencia. Nós precisamos ter uma vida decente, equilibrada em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas é o nosso caráter, a nossa moral, a nossa vida de adoração que vai nos diferenciar do mundo, é a nossa confiança no Senhor. Jesus disse assim, olha, aqueles que andam ansiosos, que vai comer, que vai beber, que vai vestir, pelas coisas materiais, essas pessoas são os ímpios que vivem assim. Nós não, nós confiamos no Senhor, nós honramos o Senhor com as nossas vidas. É isso que é vida espiritual. Vivendo diferente do mundo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter a marca de Cristo nas nossas vidas. Quando a gente lê a Bíblia, o que há diferente em quem serve a Deus? O que há diferente? Onde você ouviu falando que é a roupa, que é a comida, que é a bebida, que é alguma coisa simplesmente material, superficial, é o quanto a pessoa tem dinheiro ou não, ela prosperou, que seja a saúde, a pessoa é saudável, não, nada disso diferencia o crente do descrente. É quem adora, quem é servo, quem ama a Deus, quem ama o próximo, quem é moldado pelo Senhor, quem renuncia à sua própria vontade e faz a vontade do Senhor. Isso é diferente. Por que você não faz isso? Por que você não vive assim? Quando as pessoas olham para nós e veem que nós somos diferentes, e não somos diferentes como todas as pessoas são diferentes. Quando as pessoas olham para nós e veem a razão por que nós somos diferentes. Quando as pessoas olham para nós e veem que nós temos qualquer comportamento, qualquer atitude diferente para a glória do Senhor. E glorifica ao Senhor. Não é assim? Jesus disse que o mundo deve olhar as nossas obras, as nossas práticas. E lá ele está falando quando nós somos sal e quando nós somos luz do mundo.
O mundo deve olhar as nossas obras e deve glorificar o nosso Pai Celeste. Isso é espiritualidade. Quando a glória não é nossa, a Ele é a glória, como nós cantamos. A glória não é nossa, não é da igreja. A glória é do Senhor. Então devem olhar para nós e qual é a diferença que deve ver em nós? A glória de Cristo. Às vezes o mundo lá fora fazem coisas semelhantes a nós. Ou só nós sabemos fazer coisas boas? Tem gente fazendo coisa melhor do que nós. Nós fazemos a beneficência, fazendo uma cesta básica. Tem gente que dá de 1000-0 em nós. 1000-0. Ou não? A gente faz obras grandiosas nessa direção. E nós talvez nunca iremos fazer. Mas qual é a diferença? A diferença é que nós não estamos numa competição de quem faz mais, quem faz menos. A gente tem que fazer tudo o que é possível fazermos. Com dedicação, com esforço, com comprometimento, com renúncia, com entrega. A grande questão é, nós fazemos para a glória de Deus. É isso que nós fazemos. As pessoas devem olhar para nós e devem ver Cristo, a razão por que a gente faz. É assim que nós nos diferenciamos do mundo. Quando as pessoas veem a luz de Cristo em nós, e não nós querendo ser qualquer tipo de luz terrena. Em sétimo lugar, nós devemos cuidar da espiritualidade guardando o próximo. Irmãos, não existe espiritualidade sem o próximo. Não existe vida com Deus, não existe cristianismo sem o próximo. Não existe, simplesmente não existe. Quanto mais espiritualidade a gente tem, mais a gente pensa no próximo, mais a gente se envolve com o próximo, mais a gente está ligado às pessoas. Quanto mais nós cultivamos a nossa espiritualidade, a gente começa a pensar também nos outros, as pessoas que estão próximas a nós, e não apenas em nós mesmos. Sai o egoísmo e entra o altruísmo, o amor ao próximo. Então, guardando o próximo, veja o versículo 6, diz assim: Paulo vem aqui num contexto em que nós temos que nos santificar, fugirmos desse tipo de pecado do qual nós já falamos, é diferente dos gentios, dos incrédulos, e que nesta matéria, neste assunto, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porquanto o Senhor, contra todas essas coisas, como antes avisamos e testificamos claramente ao vingador. Então, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo assim: olha, tem uma coisa também, vocês vão se santificar, né? Não é a roupa, não é a comida, não é a bebida, não são as aparências, não são as exterioridades que diferenciam a gente do mundo. Agora tem um detalhe: você não cuida só de você, você não pensa só em você, você tem que pensar no outro. Nesse quesito, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. E aí Paulo está dizendo assim: você tem a liberdade de viver para Cristo, você tem a liberdade de ser quem você é, mas você não tem a liberdade de ofender o seu irmão. Você não tem a liberdade de defraudar o seu irmão, de tirar qualquer direito do seu irmão. E aí Paulo está falando aqui especificamente dessas questões da vida sexual. Então Paulo está falando assim: você precisa ter o cuidado, não só de si mesmo, mas o cuidado com o outro. Você precisa olhar para a sua vida, para as suas práticas. Se a sua prática ofende o seu irmão nessa área, cuidado. Você precisa olhar. Se defrauda o seu irmão, se rouba alguma coisa do irmão, se tira a liberdade do seu irmão,
Então nós não podemos simplesmente falar assim, olha, eu estou fazendo isso aqui, não estou nem aí, cada um que se cuide. É pecado. Entendeu? Nessa questão das vestimentas, aí alguém veste uma roupa e sai de casa e sabe, olha, eu não acredito que um homem ou uma mulher vista uma roupa e não saiba que está equilibrado ou não. Você pode pensar diferente de mim, eu respeito a sua ideia. Eu não acredito. Sei até que tem gente sem noção, mas não acredito que tem gente sem noção para isso não. Eu não estou falando de vaidade. Vaidade todos nós temos. Deus nos criou vaidosos. Deus nos criou para que a gente, Jesus falando, Salomão em toda a sua glória, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma flor do campo. Se vestir, arrumar, se embelezar. Isso foi Deus que nos fez assim. Deus que nos criou assim. Agora, se vestir de modo que isso vai ofender aqui não é no sentido de o outro achar ruim, não. É de provocar o pecado no outro. Entendeu? Defraudar o outro. E aí não estou falando, estou usando o exemplo da vestimenta, mas qualquer coisa, qualquer prática, qualquer fala, qualquer envolvimento, qualquer atitude que nessa área vai enfraquecer o outro, vai prejudicar o outro, o Senhor, na sua palavra, nos ensina que ninguém deve fazer isso. Então, nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Cuide. Tenha noção. Entendeu? Tenha noção do que você está fazendo, do que você está vivendo, se vai prejudicar o irmão, se vai abrir a porta para que o outro peque. E aí Paulo escrevendo aos Romanos, nós falamos aqui há pouco tempo, de pessoas que são mais fracas, que precisam mais forte ajudar. Quem é mais forte tem que entender o mais fraco. É mais fácil o mais forte entender o mais fraco do que o mais fraco entender o mais forte. É mais fácil o mais forte caminhar com o mais fraco do que o mais fraco caminhar com o mais forte. Você já andou com uma criança? Já andou com uma criança? Quem tem que andar no ritmo de quem? A criança tem que andar no ritmo do adulto? Ela consegue? Não, mas o adulto consegue andar no ritmo da criança. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Respeite o limite de quem é mais fraco. Respeite o limite de quem não tem a mesma condição. Então, nesse quesito específico aqui, a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos ter o cuidado com o próximo, no que diz respeito a levar o outro a pecar. E aí, apesar de nós, aqui especificamente dentro do texto, apesar de nós termos vaidade, precisamos cuidar desse quesito. Porque para muitas pessoas o limite da vaidade não existe. Entender? O limite da vaidade não existe. Então tem muita gente se portando lascivamente, como nos diz aqui o texto. Se portando com o propósito de provocar várias situações e questões nessa área da sexualidade, e isso é pecado. Às vezes sem uma palavra sequer, às vezes sem expressar qualquer coisa. Cada um de nós precisa ter esse cuidado. Aí algumas pessoas falam assim, que na igreja não tem esse negócio de tem que usar tal roupa, proibir isso, aquilo, outro e tal, tal, tal. Claro que não. Cada um tem que saber se portar. Eu fico, aí estou me lembrando, eu fico às vezes assim, indignado, principalmente, e assim, eu não quero aqui ser injusto, mas infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, nós temos
uma diferença nessa questão aqui entre o homem e a mulher, bem significativa. Apesar de os homens se portarem sensualmente também, mas isso tende muito mais para as mulheres. Muito mais. Então a nossa cultura, ela diz assim, a mulher tem que ser explorada, e as próprias mulheres às vezes elas se exploram, elas entram na cultura para se mostrar, para se valorizar, para ser admirada, para ser vista, para ser caçada, e não percebe. E depois ainda vem as ideologias, falar dos direitos das mulheres, que a mulher isso, aquilo, outro, que o homem é que é ruim e tal, e o homem tem as suas ruindades mesmo, e não são poucas. Mas em muitos casos a própria mulher está na serventia dos caprichos e desejos do homem, nesse quesito. Sabe o que mais me deixa estarrecido? É que mesmo em famílias crentes, isso que eu vou falar acontece, é que muitas vezes a gente começa, quando eu digo a gente, nós, a sociedade, isso acontece até mesmo dentro da igreja, a gente começa a descuidar das próprias crianças. E eu fico sinceramente estarrecido quando eu vejo crianças com a permissão de se explorarem sensualmente. Então existe aí a pedofilia, existe aí os abusos, existe aí isso, aquilo, outro, e todos os cuidados e tal, e aí os pais ensinam as crianças, isso, aquilo, outro, mas logo que elas têm um pouquinho de idade, aí elas já estão sendo liberadas para explorarem a sensualidade. E eu não digo vaidade não, estou falando sensualidade mesmo. Sensualidade mesmo. Quando você vê uma criança de 10 anos de idade, 12 anos de idade, e ela está com a permissão de se explorar na sensualidade. Eu não estou falando de prostituição, de sexo ou de qualquer coisa assim. Eu estou falando de sensualidade. E muitas vezes não percebemos, achamos que é uma mera vaidade. Porque todo mundo é assim, todo mundo faz assim, porque é bonito assim, é a moda e tal. Entenderam? Nós precisamos ter cuidado com isso, mas muito cuidado com isso. E é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Aqui, nessa direção desse pecado específico, mas que a gente precisa cuidar em todas as áreas. Claro, para a área material, financeira, precisa ter os mesmos cuidados. Os relacionamentos, a mesma coisa, em todos os sentidos. Nós precisamos ter esse cuidado de guardar o próximo, cuidar do próximo, não sermos pedra de tropeço para o próximo. Jesus disse, ai daquele que for uma pedra de tropeço para um dos meus pequeninos. Que não seja eu, não seja você, pedra de tropeço para o outro. Entendeu? Não há nenhum valor nisso, não há nenhum ganho. As pessoas hoje querem ser valorizadas, as pessoas hoje querem ser enaltecidas, elas querem ser elogiadas, elas querem ser engrandecidas, elas querem ser reconhecidas, e na busca de tudo isso elas fazem muitas coisas indevidas. Não precisa ser valorizado, não precisa ser reconhecido por quem de fato precisamos. Nesse quesito aqui, a única pessoa que importa para a minha vida é a minha esposa, mais ninguém.
Absolutamente mais ninguém. Nesse quesito específico que a palavra do Senhor está nos mostrando. E a gente vai se iludindo com algumas coisas. Você trabalha numa empresa, quem tem que agradar o seu serviço é o dono da empresa. É ele, principalmente, não é outra pessoa não. Se o dono da empresa está agradando, está ok. Se você está andando de acordo com o que o dono está mandando, o que o dono está determinando, está bom. É isso. Mas seguindo em frente, concluir. Nós precisamos guardar então o próximo. Vida espiritual é vida de cuidado com o próximo. Amor ao próximo, cuidado com o próximo. Em oitavo lugar, sabendo que o Senhor corrige. Mesmo versículo diz aqui que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, sabendo que o Senhor nos corrige, Ele vinga, Irmãos, às vezes a gente não sabe por que a gente levou a disciplina. Às vezes a gente não liga uma coisa com a outra. Mas não importa, o Senhor não deixa de nos corrigir. O Senhor não deixa de agir porque a gente não entendeu, porque a gente não está preparado, porque a gente não quer. O pai vai corrigir o filho e fala assim: você entende que você errou? Ele diz: não entendo. Você concorda que você errou? Não concordo. Aí o pai fala: então tá bom, então você está liberado. É assim? Não é mesmo. Um criminoso chega diante do juiz e fala: você entende que você errou? Não. Você aceita que você errou? Não. Você concorda que você errou? Não. Então você está liberado. Acontece isso? Não. De jeito nenhum. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui, Paulo está falando enfaticamente, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, isso está falado e está esclarecido para vocês, é o vingador. O Senhor vinga essas coisas, o Senhor corrige, o Senhor ajusta essas coisas. Não adianta vocês quererem viver da forma como vocês querem, não adianta vocês defraudarem o irmão, não adianta vocês quererem andar por esse caminho sem cuidado com o próximo, porque o Senhor haverá de corrigir, o Senhor haverá de intervir, o Senhor haverá de estender a mão para corrigir essas coisas, para colocar limites sobre essas coisas. O Senhor haverá de vingar. Se fizermos o mal ao irmão, se nós nos portarmos incorretamente, o Senhor haverá de nos trazer a correção, vingança. Não está no nosso controle essas coisas. Algumas pessoas falam assim: me deixa. Tem uma fala do pecador, quando eu digo pecador que quer guardar os seus erros, ele fala assim: deixa, você não paga minhas contas, você não sabe o que eu faço, você não anda comigo, me deixa. Ou seja, você não tem autoridade nenhuma para falar comigo, para cobrar nada de mim. Você não é meu pai, você não é minha mãe. Verdade. Aí pode não ser o pai, pode não ser a mãe, pode não pagar as contas, pode não ter a autoridade que o outro está dizendo que não tem, mas o Senhor, Ele é a autoridade sobre as nossas vidas, e Ele cuida de tudo para reparar qualquer dano que a gente fizer ao próximo. Então tenhamos cuidado. O Senhor corrige, e Ele disciplina a todos quanto Ele ama. Então,
Espiritualidade passa por isso. Às vezes nós estamos passando por algum tipo de sofrimento e às vezes a gente não entende. Nem sempre a gente tem discernimento, saber que é o Senhor que está ali fazendo justiça, corrigindo, o Senhor está nos depurando, o Senhor está nos moldando, e às vezes a gente não sabe. Às vezes demora para a gente entender, mas Ele não fala está liberado, simplesmente porque a gente não sabe, que a gente não entendeu, que a gente não concorda. De maneira nenhuma. O Senhor nos corrige. E para encerrar, não adianta dar jeitinho. Olha o versículo 8. Aí Paulo prossegue falando no versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Então, Ele vai nos corrigir. Destarte quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. E aí, irmãos, Paulo está aqui se defendendo daqueles que dizem assim, eu não sigo homens. Eu não sigo homens, eu sigo a Deus, eu sigo ao Senhor. São pessoas que querem dar um jeitinho para fazer aquilo que querem. Não adianta dar jeitinho, não adianta. As pessoas que, tem gente que fala assim, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, eu não preciso seguir ninguém, eu não preciso obedecer ninguém, não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém. Você está enganado. O modo como o Senhor nos ensinou a viver é em comunidade, é em igreja. E quem rejeita estas coisas, Paulo está dizendo, não rejeita o homem. Paulo está falando assim, olha, pessoas que acham que estão rejeitando aos homens, pessoas que acham que estão rejeitando a igreja, estão rejeitando a Deus. Paulo sabe muito bem disso, que quando ele estava na sua missão para prender os crentes, indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Vocês lembram disso? E o que Jesus falou para ele? Falou o quê? Por quê? Por quê? O quê? E Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo nem conhecia Jesus. Quem é o Senhor? Quem és tu a quem eu persigo? Por que Jesus falou isso? Paulo estava seguindo Jesus? Paulo nem conhecia Jesus? Paulo estava seguindo Jesus? Ou perseguindo Jesus? Estava ou não estava? Estava. Jesus mentiu? E por que você me persegue? Paulo aprendeu logo de cara. Se você persegue a minha igreja, persegue o meu povo, você persegue a mim. Se você está com o meu povo, você está comigo. Se não está com o meu povo, não está comigo. Se você obedece, se você anda na igreja e está em comunhão, você está em comunhão comigo. E é isso que Paulo está falando aqui. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós para que nós vivamos a vontade de Cristo. Eu não estou dizendo aqui que a igreja é a autoridade, que o pastor é a autoridade e tal, que como algumas pessoas querem dizer. Nós, quando estamos vivendo para Cristo, nós vivemos na comunhão e nós não rejeitamos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É por isso que muita gente fala assim, mas a Bíblia é palavra de homem, foi escrita por homens. Sim, mas orientada por Deus. Claro que foram homens que escreveram. Se nós disséssemos que foi anjo, você ia acreditar? Que foi o próprio Jesus que voltou e escreveu? Foram homens mesmo, inspirados pelo Espírito Santo. Ou a gente entende que Deus está presente e está controlando todas as coisas, ou não. É a mesma coisa assim da Bíblia, eu falei da Bíblia. É assim, é fácil da gente entender. Tem gente que tem dúvida quanto à Bíblia. Fala assim, mas a Bíblia foi o homem que escreveu, a Bíblia tem aparentes contradições, tem alguns errinhos e tal, não sei o que, as pessoas falam essas coisas. A gente não tem certeza de que é tudo aquilo realmente que Jesus ensinou, se é isso que chegou aqui, porque teve muitas traduções e muito tempo passou e os manuscritos e tal, e foi escrevendo, a gente foi copiando e recopiando e tal, e a gente não tem certeza nenhuma de nada disso. A ideia é boa, o questionamento é bom. Não fosse ser a Bíblia a palavra de Deus.
Então, eu já falei isso para os irmãos. Então, assim, tem gente que fala assim, se eu tivesse a certeza que eu tenho aqui os originais daqueles homens que escreveram mesmo, que andaram com Jesus, eu acreditava, mas aqui já tem muita mistura, muita impureza, já tem muita coisa aqui, tal. Isso é acreditar demais no homem. É acreditar demais na pobreza e na desgraça do homem. Eu acredito mesmo, o homem é desgraçado mesmo. O homem é miserável, o homem é fraco, o homem é pecador. Mas eu acredito mais em Deus do que no homem. Aí a gente faz assim, a seguinte pergunta: então quer dizer que Deus, o Espírito Santo de Deus, inspirou homens a escreverem as Escrituras para ensinar a igreja? Deus conduziu pessoas a registrar seus ensinamentos. Aí depois Deus está lá assim, ai meu Deus, não, Deus não vai falar de meu Deus, né? Ai, eu mesmo perdido ao que fizeram com a minha palavra. Inspirei, a escrever e tal, conduzi homens a escrever, e agora está essa confusão aí. Sobrou nada. Isso aí não é confiável, não. Ou eu creio que Deus é Deus Todo-Poderoso, que Ele começou e Ele vai terminar, que é por Ele, que é dele, por Ele, para Ele todas as coisas. Ou eu creio nisso, eu vou ter que dizer que Deus é um Deus falho, é um Deus limitado, um Deus que não conseguiu conservar a palavra dele para nós. Jesus disse lá, passo essa terra, mas a minha palavra não passarão, mas isso aqui não dá para confiar, não dá para confiar. Ou eu confio integralmente no Senhor, eu entrego totalmente a Ele, ou eu acredito totalmente nele ou nada. Não dá para ter um meio termo, não dá para ser pela metade. O Deus é tudo, ou não é nada. O Deus é o Deus supremo, absoluto, criador de todas as coisas, perfeito, soberano. Ele é tudo isso e muito mais que a gente não pode definir, ou não é nada, ou ele nem existe. Então não cabe esses questionamentos. Os questionamentos são nossos, quando nós não nos rendemos ao Senhor. Essa é a palavra de homem, essa é coisa da igreja, é coisa disso, é aquilo outro. Nós precisamos ficar firmados na palavra. É o homem querendo dar jeitinho de escapar. Todas as pessoas que agem assim são pessoas buscando legalidade para o seu próprio modo de viver no pecado. Paulo está dizendo, quem rejeita essas coisas não rejeita ao homem, viu? Você está achando que está rejeitando ao homem? Você está achando que está rejeitando coisa de homem? Você está rejeitando a Deus. Está achando que está rejeitando o ensinamento do homem? Está rejeitando o ensinamento do Senhor, que dá o Espírito Santo para o seu povo. Amém. Vamos orar. Apresenta a sua vida diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero me santificar, quero viver uma espiritualidade saudável, aprendendo com o Senhor, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, obrigado por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado, e é certo, Senhor, que o nosso desafio é colocar em prática. Não queremos ser soberbos, ó Deus, e acharmos que somos perfeitos. Não somos. Todavia queremos viver uma vida de dedicação, de comprometimento com o Senhor, com a Tua palavra, com o próximo. Ajuda-nos, abençoa-nos. Todos nós aqui precisamos do Senhor todos os dias para vivermos o que o Senhor tem nos ensinado. Queremos viver uma vida de santificação para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor para encerrarmos. Você que trouxe sua contribuição, entregue um louvor e adoração ao Senhor.
te damos. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela graça derramada em nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado. Santifica-nos a cada dia, Senhor, na tua presença. Obrigado por estarmos aqui hoje, cultuando ao Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos agraciando a cada dia, nos conduzindo na tua presença. Ó Deus, e que em todo momento, em todo tempo, o Senhor seja adorado, glorificado através das nossas vidas. No nome de Jesus oramos. Ó Deus, certo de que o Senhor nos ouve e nos responde. A tua graça, o teu amor, a tua paz nos alcance todos os dias. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.